Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o UDC Notícias Web desta quarta-feira. Veja agora os destaques dessa edição. Foz do Iguaçu terá voo direto para Fortaleza a partir de novembro. Paraguai é o país que mais cresceu no turismo mundial, segundo a ONU. Vacinação em Foz do Iguaçu ultrapassa 25 mil doses aplicadas da vacina da gripe. O UDC Notícias Web desta quarta-feira está começando. Olá, abrimos essa edição falando que nesta época do ano de férias, muitos passageiros circulam pelos aeroportos de todo o Brasil e agora vamos dar dicas de quais documentos são necessários para menores de idade viajarem de avião. Junto com as férias escolares, cresce também o número de viagens de avião realizadas por crianças e adolescentes. Por isso é importante que os pais e responsáveis fiquem atentos com a documentação necessária para que os pequenos viajem sem imprevistos. Para embarcar, toda criança ou adolescente deve apresentar um documento de identificação válido, como é o caso da certidão de nascimento, aceito apenas para menores de 12 anos, ou o RG, que é aceito para pessoas maiores de 12 anos, e também o passaporte. No caso de viagens nacionais, menores de 16 anos acompanhados de familiares acima do 3º grau de parentesco ou desacompanhados devem apresentar o documento pessoal e uma autorização de viagem, que deve ser reconhecida em cartório e assinada por um dos pais ou responsáveis. Caso o menor esteja acompanhado dos pais ou responsáveis, além da documentação com foto, é necessário comprovar a filiação ou vínculo com o responsável. Menores acompanhados dos avós ou parentes maiores de 18 anos até 3º grau devem apresentar documento de identificação e documento que comprove o parentesco. No caso de viagens internacionais, por exigência da Polícia Federal, menores de 18 anos acompanhados com apenas um dos pais devem ter passaporte e autorização de viagem do outro genitor, com firma reconhecida em cartório. Menores acompanhados dos pais ou responsáveis devem apresentar o passaporte válido. Já menores desacompanhados ou acompanhados com pessoa maior de 18 anos, autorizada pelos pais ou responsáveis, é necessário que esteja com passaporte e autorização expressa de ambos os pais ou responsáveis, por meio de documento com firma reconhecida. Então, se o seu filho ou alguma criança próxima a você vai viajar nestas férias de julho de avião, é importante ficar atento com esses documentos, para que não haja nenhum problema na viagem. A frente fria muda o tempo no Paraná e traz queda acentuada nas temperaturas para essa semana. Uma nova frente fria avança pelo sul do país e muda o clima na região da fronteira. Foz do Iguaçu e cidades vizinhas têm previsão de 95% de chance de chuva entre esta quarta-feira, dia 16, e quinta-feira, dia 17, acompanhada por ventos e queda brusca nas temperaturas. A mínima despenca de 17 graus para 11 em um dia e na sexta-feira, dia 18, deve atingir entre 5 e 8 graus Celsius. O frio segue até o fim do mês, com formação de nevoeiros e possibilidade de geadas em áreas do sudoeste e sul do estado. Segundo o CIMEPAR, esta será uma das ondas de frio mais intensas do inverno até agora. A estação, que começou no dia 20 de junho, tende a ter temperaturas abaixo das registradas no inverno de 2024, embora levemente acima da média histórica. Julho e agosto são os meses mais secos no Paraná e a chuva deve se manter dentro do padrão esperado, com o retorno das instabilidades previstos só a partir da segunda quinzena de setembro. Foz do Iguaçu terá voo direto para Fortaleza, capital do Ceará, a partir do mês de novembro. A partir de novembro deste ano, Foz do Iguaçu ganhará mais um destino com voo direto: Fortaleza, capital do Ceará. A nova rota terá frequência semanal e integra o plano de expansão de conectividade aérea promovido pelo governo do estado nordestino.
A ligação entre as duas cidades une dois destinos muito procurados pelos turistas brasileiros e também estrangeiros. Além de encurtar a distância entre o sul e o nordeste, a nova rota representa um avanço para o turismo da cidade da tríplice fronteira, criando novas possibilidades para o turismo brasileiro. Segundo o governo cearense, apenas no primeiro semestre de 2025 o estado recebeu 1,7 milhão de turistas, com receita superior a 6,6 bilhões de reais. Foz do Iguaçu, por sua vez, caminha para bater recordes no número de visitantes, consolidando-se como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com essa nova frequência, a malha aérea de Foz do Iguaçu continua em expansão, ampliando a conectividade com outras capitais brasileiras e reforçando seu papel como uma das principais hubs do turismo do Brasil. E veja a seguir, Paraguai é o país que mais cresceu no turismo mundial. Seu futuro começa onde o conhecimento te leva. Na UDC, a educação atravessa gerações, tradição e inovação, formando profissionais para o futuro. Agende sua prova. Mais de 140 laboratórios e parcerias internacionais. São diversas áreas do conhecimento para você realizar os seus sonhos. Somos a escolha de ontem, de hoje e do seu amanhã. Venha ser UDC. Estamos de volta nesse segundo bloco para falar que o Paraná lidera em saneamento e coloca 5 cidades entre as 20 melhores do Brasil. O Paraná se destacou na 17ª edição do ranking do saneamento do Instituto Trata Brasil, com 5 cidades entre as 20 melhores do país em serviços de água e esgoto. Foz do Iguaçu lidera entre os municípios paranaenses, ocupando a 10ª posição nacional, seguida por Ponta Grossa, Maringá, Curitiba e Londrina. Os bons resultados refletem os investimentos da Sanepar, que aplicou 8,8 bilhões de reais entre 2019 e 2024 nos sistemas de saneamento. Com presença em 345 municípios, a Sanepar oferece água tratada a 100% da população atendida e coleta 81% do esgoto, tratando 100% do volume coletado. Os índices paranaenses estão acima da média nacional e reforçam a meta de universalizar o saneamento até 2029, com previsão de 11,8 bilhões de reais em investimentos. O novo ranking, baseado na metodologia do Cinisa, avalia 10 indicadores e colocou o Paraná como o segundo estado com mais cidades entre os melhores do país. Receita Federal de Foz do Iguaçu retém 300 quilos de substância análoga à maconha na Ponte Internacional da Amizade. Em uma fiscalização de rotina com apoio da Força Nacional, a Receita Federal apreendeu 301,9 quilogramas de uma substância análoga à maconha em um porta-malas de um carro que tentava cruzar em direção ao lado brasileiro. A abordagem aconteceu quando os servidores que atuavam na aduana notaram um comportamento estranho do condutor e solicitaram que ele parasse para a fiscalização. Ao notar que estava sendo abordado, o motorista desempenhou uma tentativa de fuga com o veículo em direção ao Brasil. Nessa fuga, ele realizou manobras perigosas e colidiu com 4 veículos que estavam na pista e ainda quase atropelou uma pessoa. Quando percebeu que não conseguiria sair do local desta maneira, abandonou o veículo na saída da aduana e fugiu a pé. O carro ficou incapacitado de locomoção. Então, um guincho precisou ser acionado para a remoção da rodovia e condução do veículo e da substância ilícita para a Polícia Federal. O nosso país vizinho, Paraguai, é o país que mais cresceu no turismo mundial, segundo dados da ONU divulgados nessa semana. Os dados do último levantamento feito pelo Barômetro Mundial do Turismo da ONU Turismo mostra que o Paraguai está na liderança do ranking dos países com maior crescimento no número de visitantes neste ano, em relação ao mesmo período de 2024.
Em 2024, o Paraguai recebeu entre turistas e excursionistas, que são aquelas pessoas que visitam o país, mas não dormem lá, mais de 2.233.000 pessoas. Esse número é 22% maior se for comparado com o mesmo período de 2023. Neste ranking, 3 países da América do Sul aparecem no topo. Depois do Paraguai, com crescimento de 53%, vem o Brasil com 48% e o Chile com 45%. A Argentina, que normalmente estaria entre os destaques, neste ano ajudou o Brasil a subir para o segundo lugar, graças ao aumento de visitação dos hermanos no nosso país. Foram mais de 2,3 milhões de turistas argentinos no primeiro semestre, alta de 94% em relação ao ano passado. E veja a seguir, Foz do Iguaçu ultrapassa a marca de 25 mil doses aplicadas da vacina da gripe. Tá vendo esse asfalto lisinho? Não é trabalho só da Prefeitura de Foz. É também trabalho do Alex, que arrasou no corte, e do Gustavo, que pediu a nota fiscal. Peça a nota fiscal no salão, na academia, na churrascaria, no consultório e em todos os serviços. Parte do valor vira investimento para Foz. Que beleza, né? Prefeitura de Foz do Iguaçu, cidade que inspira e trabalha. A UDC Medianeira agora é Centro Universitário UDC Medianeira, com nota 5, conceito máximo do MEC. Essa conquista comprova a excelência, laboratórios modernos, corpo docente qualificado e parcerias internacionais. Autonomia, inovação e ensino que transforma. Somos sua escolha de ontem, de hoje e do seu amanhã. Agora somos Centro Universitário UDC Medianeira. Centro Universitário UDC Medianeira, nota máxima. Somos nota máxima. Somos nota 5. Nesse último bloco, começamos a falar que Foz Cataratas Futsal venceu o Guarapuava por 3-1 pelo Campeonato Paranaense. O Foz Cataratas Futsal venceu o Guarapuava por 3-1 pelo Paranaense no Caldeirão Azul. O azulão abriu o placar no primeiro tempo com Coca após bela jogada de Amokachi. Pouco tempo depois, Pajé ampliou em boa troca de passes da equipe. Já no segundo tempo, Pajé marcou mais uma vez, dessa vez em cobrança de escanteio, fechando a vitória por 3-1. Com o resultado, o azulão fica na quarta posição com 23 pontos. O time está na zona de classificação direta para as quartas de final do estadual. O próximo compromisso do Foz Cataratas Futsal será pela Liga Nacional no sábado, dia 19, fora de casa, contra o São José em São José dos Campos, interior de São Paulo. Pelo Paranaense, o azulão volta à quadra no próximo dia 6 de agosto, novamente no Caldeirão Azul, contra a equipe do Manuel Ribas. A vacinação em Foz do Iguaçu ultrapassou a marca de 25 mil doses aplicadas da vacina da gripe. Hoje nós estamos aqui na Secretaria Municipal da Saúde de Foz do Iguaçu para falar com o secretário da Saúde, Fábio de Mello, sobre a vacinação aqui na cidade. Então, Fábio, conta um pouco pra gente sobre como está a cobertura vacinal da cidade hoje e sobre a meta da vacinação contra a gripe que foi atingida nesta última semana. Então, Foz do Iguaçu recebeu em torno de 87 mil doses do governo federal para a campanha da influenza. Nós vacinamos até agora em torno de 85 mil pessoas, o que na população geral dá em torno de 28% da nossa população. Os grupos prioritários não alcançaram ainda as metas, né? Então, crianças a gente está em torno de 25%, idosos em torno de 48% e gestantes em torno de 50%. Temos ainda 2.000 doses disponíveis, estamos aguardando novas doses do governo federal e essas doses estão disponíveis nas unidades básicas de saúde para a vacinação da população, de forma especial aos grupos prioritários.
Então, a gente está aguardando a chegada de mais doses. A gente tem hoje em torno de 2.000 doses nas unidades básicas de saúde e não podemos avançar em outras estratégias. Mas o governo federal, mandando mais doses para Foz do Iguaçu, a gente estará atendendo alguns pedidos que a gente já tem de alguns serviços, como hotéis, o próprio Exército, para que a gente possa avançar na vacinação. O importante é que hoje as doses que o município já recebeu, elas estão nos braços das pessoas. Foz do Iguaçu superou a marca de 25 mil pessoas imunizadas contra a gripe e figura entre os 10 municípios com maior número de doses aplicadas no Paraná. O bom desempenho de Foz do Iguaçu é resultado de campanhas e conscientização da população, com incentivo por meio dos profissionais. É importante a população estar consciente que essa é uma época sazonal da gripe. Então, a gente precisa realmente vacinar os grupos prioritários, em especial as crianças, para a gente evitar internações desnecessárias. Então, a gente vem trabalhando nas escolas, nas creches e também em atividades extramuro para vacinar a população. Todo mundo que se imuniza protege o próximo. Então, a gente pede, principalmente para as crianças que estão nessa faixa etária de vacinação, que os pais levem para a vacinação, porque, por vezes, o irmãozinho mais novo, abaixo de 6 meses, ainda não pode tomar vacina. Mas eu vacinando a casa, os familiares, eu evito que essa criança que ainda não pode tomar a vacina acabe se contaminando com a doença. A gente vem trabalhando com a nossa mídia para que a população entenda a importância da vacinação e não é só da gripe. A gente precisa avançar em todas as áreas, inclusive temos propaganda para vacinação da campanha contra sarampo e também nos adolescentes contra o HPV, e a gente pede que a população receba bem essa informação e que possa ajudar a saúde a evoluir, evitando doenças que podem ser prevenidas pela vacinação. Ali na época da Covid-19, teve muita gente que não estava se vacinando por medo das vacinas, por fake news e etc. Então, como que está sendo agora que já passou um bom tempo da pandemia, para recuperar a confiança da população em se vacinar? A gente precisa que todo profissional trabalhe isso na hora da consulta para evitar que fake news levem a pessoa a entender que não deve se vacinar. A gente sabe que a prevenção primária está associada à vacinação. E o Brasil sempre teve um histórico importante de vacinação, principalmente das crianças, para evitar que doenças acabem afetando essa faixa etária e levando a internações desnecessárias. Então, esse trabalho é de formiguinha, mas a gente precisa muito, inclusive, de reportagens que levem esse tema à consciência da população e que a gente possa ter, a partir dessa conscientização, a melhor estratégia para avançar na campanha de vacina e de todas as vacinas que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. Novas obras e projetos para a saúde de Foz do Iguaçu também seguem sendo executados, além de metas do desejo da gestão. Então, o desafio na área da saúde ele é constante e a gente vem avançando, principalmente aumentando escalas médicas na questão das unidades de pronto atendimento, para a gente dar uma vazão maior e o tempo de espera ser menor. E uma conquista importante para a região foi o aumento no número de leitos, em especial da pediatria, leitos clínicos e leitos de UTIs, que foram conquistados junto ao governo estadual, a partir da Secretaria de Estado da Saúde, aqui na região, na cidade de São Miguel, para que a gente pudesse dar vazão e atender as crianças que aguardavam por atendimento, por internação na área de SRAG, das síndromes respiratórias, nas UPAs da região. Lá no Porto Meira, na região sul da cidade, a gente tem 2 obras importantes que foram conquistadas durante o início dessa gestão. Uma delas é o PAN, o Pronto Atendimento Médico, que a gente estará avançando junto ao Estado. Hoje já se tem toda a configuração de licitação para a gente poder avançar nesse processo. E a outra obra que já vem do governo passado, que é a Unidade Básica de Saúde do Bubas. Então, ela também já está em processo avançado de licitação para que nos próximos meses a gente possa iniciar a construção de ambas as obras. A gente tem diversas obras estruturantes na área da saúde, além dessas 2, do PAN e da UBS do Bubas, lá na região sul. A gente já tem outras unidades previstas. Então, a gente tem a unidade do 1º de Maio, a gente tem a unidade básica lá do Três Bandeiras, a gente tem uma unidade básica prevista para a região central e a gente também tem a Policlínica, que é um serviço especializado que também foi conquistado junto ao governo federal e que trará mais especialidades para a cidade de Foz do Iguaçu.
Por fim, o secretário municipal da Saúde fez um convite à população, realçando o valor da vacinação, considerado essencial diante do cenário epidemiológico atual. A gente precisa que as pessoas entendam que a carteirinha de vacina é um documento e que ela precisa estar em dia. Então, que a população procure a unidade básica de saúde, leve seus filhos e confira se a vacina está em dia, né, se a carteira de vacinação está em dia, e que se não estiver, se vacine para prevenir as doenças que a gente sabe que podem ser prevenidas pela imunização. E chegamos ao fim da nossa edição de hoje, mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e também na região. Até amanhã!